Olá, queridas e amáveis pessoas da internet e do YouTube, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, mais um Lendo Notícias Científicas, e hoje a gente vai lá para a revista FAPESP para falar sobre doenças negligenciadas na mira. Comitê Interministerial busca reduzir a carga de moléstias ligada à pobreza para que deixem de ser um problema de saúde pública até 2030. Então, o governo, desde o começo do ano, está articulando um projeto que foi divulgado na revista FAPESP agora na edição de dezembro, mas essa articulação foi feita desde o começo do ano, já se começou, entre vários ministérios, para fazer um plano para trabalhar em doenças ligadas à falta de estrutura e principalmente à falta de recursos. O Brasil, infelizmente, passou 4 anos sem nenhum tipo de política pública que envolva esse tipo de pessoas e agora a gente está tendo que correr atrás dos resultados, está tendo que correr atrás de todo um prejuízo que foi dado em vários tipos de contextos. A gente teve a questão da pandemia, que é fora qualquer tipo de governo, qualquer tipo de política, que prejudicou muito. A gente está tendo um grande problema nos últimos anos com o discurso anti-vacina, que voltou com vários tipos de doenças que já estavam sendo erradicadas, principalmente por conta da migração. Então, a gente tem países onde as doenças não estão erradicadas e as pessoas não têm culpa, ficam doentes, vêm para o Brasil. E aqui onde todo mundo deveria estar vacinado e não contrair a doença, mas por conta da propaganda anti-vacina acaba contraindo a doença e essas doenças voltam a existir. E a gente tem todo um tipo de política que foi abandonado. As políticas públicas de saúde foram abandonadas nos últimos 4 anos. Prova disso foi a política vacinal. O Brasil era referência na política vacinal, referência no mundo. Você pode esquecer sua síndrome de vira-lata. Nosso programa, o PNA, o Programa Nacional de Imunização, PNI, na verdade, era referência até na ONU, ganhou prêmios mundiais, e ele foi jogado para fora. A prova disso foi a demora para comprar vacina, foi a propaganda. A gente não teve nenhuma propaganda nacional de imunização coerente. A gente teve muito problema com outros tipos de projetos. Testes de Covid foram abandonados e estragaram. A gente teve muita questão. O Ministério da Saúde foi um ministério extremamente sucateado e destruído nos últimos 4 anos. Então, o plano agora é conseguir reverter essa situação até 2030, porque junto com isso a gente tem uma questão da desigualdade social. A desigualdade social do Brasil é gigantesca, a gente é um país onde poucos têm muito e muitos têm pouco, e isso infringe na saúde. Então o abandono do Ministério da Saúde prejudica ainda mais essa desigualdade social. Essa desigualdade social deixa de ser, se amplia em ser uma falta de recursos e também se amplia ainda porque não tem um ministério ou um tipo de política pública que pelo menos consegue enxugar o gelo. Então, por exemplo, programas mais médicos. Programas mais médicos era essencial para se conseguir ter médicos em diversas regiões onde os médicos não iam trabalhar. A gente não tem um problema em número de médicos. A gente tem uma formação de médicos muito grande até, porque a gente teve até uma ampliação das universidades de medicina por programas como, por exemplo, Mais Médicos. Mas a questão é que os nossos médicos estão concentrados em grandes centros. Em grandes centros é onde está o maior número dos médicos. E os pequenos centros e as cidades do interior ficaram sem médicos, porque o programa Mais Médicos simplesmente foi abolido. Só estou dando aqui alguns exemplos do porquê um projeto como esse é essencial e porque a saúde foi sucateada nos últimos 4 anos. Então, diversos exemplos que a gente tem e que prejudicou principalmente a saúde familiar, a saúde das populações menos favorecidas. Tudo bem? Então vamos lá para a notícia. Um colegiado com representantes de 9 ministérios foi encarregado de uma missão fundamental: fazer com que 12 doenças infecciosas ligadas à pobreza deixem de ser um problema de saúde pública no Brasil ou que parem de ter transmissão entre mãe e filho.
Para moléstias como tuberculose, hanseníase, hepatite e AIDS, a meta é reduzir o número de casos. O prazo para realizar a tarefa é apertado e se esgota no dia 1º de janeiro de 2030. Algumas das ambições do Comitê Internacional Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente parecem utópicas, mas suas propostas estabelecem um horizonte para o país cumprir compromissos assumidos com os órgãos multilaterais e com a ODS. Não se trata de erradicar as doenças, mas eliminá-las como problema de saúde pública e reduzi-las a níveis aceitáveis, explica o coordenador do comitê, o sanitarista Draulio Barreira, diretor do Departamento de HIV e AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. As doenças sob seu guarda-chuva estão entre os focos do CIEDDS, juntamente com enfermidades como hanseníase, malária e esquizotomose. Para 3 moléstias da lista confirmada do comitê, o esforço não precisará ser muito grande. A filarose linfática, doença parasitária crônica, também conhecida como elefantise, não tem registros no país desde 2017. Transmitida por pernilongos, teve como última área endêmica 4 municípios pernambucanos: Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Há também o tracoma, um tipo de conjuntivite causado por uma bactéria que é frequente em áreas sem saneamento. Em 2019 estavam presentes em 387 municípios, mas só o estado de Ceará estava acima do limite apontado como aceitável. O terceiro exemplo é a oncocerose, transmitida por insetos, que pode causar cegueira. Ela pode ser controlada com a aplicação do vermífugo ivermectina e é só uma área endêmica no país, o território indígena Yanomami. Esse parágrafo aqui, ele mostra muito essas questões, principalmente última linha, né? Em falar especificamente sobre a doença chamada oncocerose, que é uma doença que pode ser tratada com ivermectina, que foi muito comprado pelo Brasil, foi muito comprado como um remédio anti-Covid, e está endêmico no território Yanomami, um território que nos últimos 4 anos foi abandonado também por falta de política pública, e foi um território que foi extremamente destruído por conta dessas faltas de política pública, como a gente viu no começo do ano com reportagens. Então, a falta de cuidado com esses territórios e a falta da aplicação do remédio certo para a coisa certa, porque a ivermectina é um vermífugo conhecido, ou seja, para matar vermes, não vírus, fez com que a população tivesse essa doença que não estava acontecendo em nenhuma outra população brasileira, só naquela região do Yanomami. Então, quando se fala de, por exemplo, uma política de morte, uma política de genocida contra uma população, é baseado nesses fatos. Quando uma população é largada assim, como os Yanomami são, e como a população periférica e pobre do Brasil é, a gente está falando de uma política de genocida, uma política de matar essas pessoas. Não é o genocídio direto. Muitas vezes as pessoas confundem a palavra de genocídio, de morte, como algo direto. Mas no século atual, nenhum tipo de política vai fazer isso, porque ele vai ser tratado como tal, ele vai ser tirado, vai sofrer repressões internacionais. Ninguém mais aceita algo como aconteceu no século passado, na colonização, no imperialismo. Mas não quer dizer que essas políticas de extrema-direita, essas políticas neofascistas, essas políticas genocidas, não tenham se aprimorado. E um jeito de se aprimorar é geralmente deixar ao relento esse tipo de população. Ou seja, porque se tinha um conflito ali, por exemplo, com os Yanomamis, porque os Yanomamis não querem ceder o seu território para exploração, o que está certo, de pedras, de agricultura e de riquezas. O que é planejado? É planejado, aos poucos, a morte desenfreada dessa população. Esse é o plano. Sumir com essa população para utilizar o território dessa população. O que se fez simplesmente durante uma pandemia, simplesmente durante um período em que todo mundo estava precisando de ajuda, e abandonou aquela população para morrer, haver navios para sofrer, porque esse é o plano desses governos. Aí você faz um tipo de
extermínio da população indireto, onde você pode falar, não, mas o governo não fez nada. O governo não está associado à morte dessas pessoas. Não fazer nada é que deixou essas pessoas morrerem. E a questão da pobreza encaixa nisso também. Muitas dessas doenças, você tem um foco em falta de estrutura. Então, não são tipos de doenças que vão atingir principalmente a elite do país. São tipos de doenças que não vão atingir a mídia do país. Ou seja, que não vão gerar notícias, que não vão gerar debates, que não vão gerar mortes de pessoas que são importantes para o mainstream do país, ou seja, para a cultura. É morte de mais um ser humano que está morrendo e é isso. A gente trata isso como uma naturalidade porque esse ser humano não é importante dentro do contexto social. Então, durante muito tempo, essas doenças são negligenciadas porque ninguém se importa com o pobre que está morrendo dela. Então, se você não tiver um esforço do Estado, o Estado é o único que vai conseguir, de alguma maneira, aplacar ao construir estrutura. Porque se for depender da indústria privada, se for depender de negócios privados, se for depender da saúde privada, da indústria química privada, não vai se ter nenhum tipo de atenção para essas moléstias, para esse tipo de doenças. Por isso que aí entra a ciência de base pública ao promover estudos sobre vacinas, sobre medicamentos e políticas públicas como esse tipo de ministério. Porque, por exemplo, o Brasil, ele é um país que ainda quase que metade da população não tem saneamento básico. Sabe o que é saneamento básico? Tratamento de água e esgoto. Ou seja, tratar a água que sai e a água que entra na sua casa. Ou seja, tratar a água suja que sai para ela não poluir o seu bairro e a sua cidade e o mar. E tratar a água que entra para você beber uma água de qualidade, não uma água poluída. Só isso já faz. Só esse tratamento de esgoto já aplaca inúmeras doenças. Já faz com que pessoas não morram de tipos de infecções estomacais ou infecções alimentares. Já vai salvar um monte de pessoas. Só que você vai ver a iniciativa privada construir esgoto? Vai ver a iniciativa privada trabalhar no saneamento básico? Não. Quem que tem que fazer isso? Políticas públicas, o Estado. O Estado tem que construir esse saneamento básico para essas pessoas. Só que não é de responsabilidade do Ministério da Saúde construir esgoto. Então, por isso que você tem que ter uma aliança entre vários ministérios, porque a saúde não está associada só com ir ao médico, ir ter uma UBS. Está associada também com a nossa vivência dentro da sociedade. Então, ter transporte de qualidade é saúde, ter um trabalho de qualidade é saúde, seus direitos trabalhistas serem respeitados é saúde, ter acesso à alimentação de qualidade é saúde, ter saneamento básico é saúde. Por isso, é importante se ter uma política pública extensa, grande, envolvendo diversos ministérios para se cuidar disso, né? E a gente vê aqui, não vou ler a notícia toda, né? A gente vê aqui, num parágrafo específico, como a gente ainda tem doenças muito antigas e como a gente tem esse descaso, ele é histórico com a população marginalizada e empobrecida desse país, né? Aqui, ó, falando sobre a hanseníase, né? A hanseníase representa um dos principais desafios do CIDS, pois seus registros não têm diminuído nos últimos anos, mesmo com a ampliação do atendimento. Abre aspas. É uma doença da Idade Média. É vergonhoso ainda termos isso no Brasil, afirma Barreira. O Brasil só é superado pela Índia em registros de hanseníase. Em 2022, contaram-se 19.635 casos novos no país, 7,2% a mais do que 2021. Os estados com maior incidência foram Mato Grosso, Maranhão e Bahia. As metas consistem em interromper a transmissão em 99% dos municípios brasileiros, eliminar totalmente a doença em 75% dos municípios e reduzir em 30% o número absoluto de casos novos até 2030. O número de pessoas incapacitadas vem caindo graças ao aumento no diagnóstico.
mas é preciso ir além e fazer uma busca ativa de pessoas que tiveram contato com indivíduos contaminados e adotar a quimoprofilaxia como um medicamento chamado rifampicina. A OMS preconiza com essa solução, afirma Rosa Castalia. Luiz Carlos Dia, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, afirma que os pesquisadores têm um papel a cumprir no esforço para eliminar doenças negligenciadas. Desde a década de 1970, não temos um tratamento novo contra a doença de Chagas. Nosso complexo industrial de saúde precisa engajar na busca por vacinas e medicamentos, afirma um pesquisador, que coordena do Brasil um consórcio internacional para desenvolver medicamentos contra Chagas, leishmaniose visceral e malária, com investimento da FAPESP e de organizações como a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas e Medicines for Malaria Venturi. Ou seja, a gente tem duas doenças que representam muito bem tudo isso que eu falei, né? A Hanseníase, que é uma doença que continua crescendo os casos, mas numa população que não vai ter uma repercussão, então não se tem uma preocupação com essa população. E a questão da doença de Chagas, que é uma doença antiguíssima no Brasil, mas que estava totalmente associada, principalmente, a pessoas que tinham casas onde o besouro, o barbeiro, ele conseguia se proliferar. Ou seja, é uma doença que estava associada à questão social, à classe social em que aquelas pessoas estavam. Esse tipo de doença não atrai atenção, principalmente da pesquisa, principalmente da mídia, de outras coisas. Por isso que é importante esse tipo de iniciativa, por isso que é importante essas políticas públicas nunca acabarem, e por isso que é importante, independente do governo que assumir, nós como sociedade reivindicarmos a manutenção desse tipo de política pública. Esse tipo de política pública entre diversos ministérios para acabar com essas doenças até 2030 não pode acabar independente do governo que assuma em 2026. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido informativo. É agora que eu peço seu engajamento, se você puder, não esquece de deixar seu like, seu comentário, o que você acha disso tudo. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E não esquece de se inscrever se você não é inscrito ainda no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!